Boa noite, amigos do Facebook. Vamos iniciar mais uma transmissão ao vivo de uma palestra transmitida pela página do Facebook da Casa Espírita Bezerra de Menezes, localizada fisicamente na cidade de Araçatuba, região noroeste do estado de São Paulo. Essas palestras serão sempre transmitidas às quartas-feiras, às 20 horas, e aos domingos, a partir das 9 horas da manhã, sempre ao vivo. E, na sequência, ficarão disponíveis na página do Facebook para visualização posterior. Hoje receberemos o querido Manolo Quesada, que, apesar de dispensar a apresentação para muitos, vou ter a honra de apresentá-lo aqui. Manolo Quesada, que é um trabalhador da Seara Bendita Instituição Espírita, no bairro de Campo Belo, e da Associação Espírita Mensageiros da Luz, no bairro do Jardim Castelo, ambos na cidade de São Paulo. Ele é um comunicador da Rede Boa Nova, de rádio, e da TV Mundo Maior. Atua como palestrante pelo Brasil afora, divulgando a doutrina espírita, e é autor de vários livros, dentre eles Conta Mais, Vô, Evoluir é Simples, Nós é que Complicamos, Família, Somos Todos Espíritos, Ser ou Ter, Eis a Questão, Poderes da Alma, Caminhos da Felicidade. Então, nós agradecemos a presença do Manolo, que em poucos segundos estará conosco, e convidamos a todos os que estão conectados nesse momento a conosco elevarem o pensamento e pedir aos amigos conectados pela rede que nós possamos estar junto com a equipe espiritual encarnada e desencarnada do Centro Espírita Bezerra de Menezes, em São Paulo, pedindo que esse momento, nós tenhamos neste momento a possibilidade da melhor sintonia entre todos nós e o envolvimento benéfico do palestrante para que ele traga uma mensagem útil, uma mensagem proveitosa para todos nós. Com o peito iluminado pelo sentimento de gratidão ao Pai Criador, nós nos unimos em prece pela saúde, pelo equilíbrio do nosso planeta e dizemos: Pai nosso que está no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa, Pai, as nossas ofensas, assim como perdoamos os nossos ofensores. E não nos deixes cair em tentação, livrando-nos de todo o mal. Que assim seja. Manolo, seja bem-vindo, a palavra é toda sua. Ok, Valéria, ok, Nani. Muito obrigado a vocês duas. E vamos começar do começo, né? Amigas e amigos do Centro Espírita Bezerra de Menezes de Araçatuba, boa noite. Que a paz do Mestre Jesus nos envolva, nos ampare, nos ilumine. E antes de continuarmos, vamos agradecer, porque agradecer na vida é o que a gente faz de melhor. Então, vamos agradecer o convite que nos foi feito para que estivéssemos aí nesta noite. Vamos agradecer a presença de todos os que estão engajados nesta transmissão, todos os nossos amigos da internet que estão conectados com o Bezerra de Menezes nesta noite. Agradecer a espiritualidade que nos envolve com tanto carinho, com tanto amor, não é? E vamos agradecer especialmente algumas pessoas, porque Araçatuba é uma cidade muito querida para nós, tanto para mim quanto para a Marli, toda essa região, na verdade, né? Araçatuba, Birigui, Bilac, Promissão, enfim, toda a Havaiandava, todas essas cidades nas quais nós deixamos muitos amigos. E eu vou deixar um abraço para Evelyn. Sinto que você não esteja aí para nos encantar com a sua voz. Ao Valdir, nosso amigo querido Valdir, que está sempre junto com a gente aí. Ao Ricardinho, Ricardinho, o araçatubense mais paulistano que eu conheço. Doutor Macedo,
particular amigo, gente que mora no nosso coração. Temos também a Clarice, uma alegria estarmos juntos, Clarice, a Graça e também o Gregório, além, é claro, de todos os outros que nós gostamos tanto, né? E o nosso tema de hoje é justamente esse, Casa Espírita, trabalho, solidariedade, tolerância. Aí a gente fica assim, se perguntando, né, Manolo, mas o que é um centro espírita, né? Nani, bota aí o slide, aí, ó, tá vendo? Ó? O que é um centro espírita? Baixa um pouquinho esse, Nani, só o centro espírita mesmo, só o outro. Isso, deixa aí, eu te aviso. Então, o que acontece? As pessoas, às vezes, ficam preocupadas, né? Falam assim, ai, Manolo, eu falo centro, falo casa, falo isso, falo aquilo. Eu falo, minha amiga, fale do jeito que você quiser, porque o que importa é o que se faz dentro de um centro espírita. E nós precisamos mostrar que não importa como nossa casa, o nosso centro, a nossa congregação, a nossa instituição, eu, aqui em São Paulo, trabalho numa casa que não é casa, não é centro, é uma instituição espírita. Seara Bendita, instituição espírita. Mas é um centro. Por quê? Porque todos nós somos um centro espírita e todos nós temos que saber exatamente o que é um centro espírita, certo, Nani? É o local onde os espíritas se reúnem para quê? Para os trabalhos e estudos doutrinários. A gente fala trabalho, né? Fala assim, ai, Manolo, vou ter que ir lá para trabalhar, feito doido. Eu falo, não é trabalho assim, para que nós... O trabalho que a gente tem normalmente é o trabalho que nós podemos dizer as atividades que um centro espírita tem. Atividade normal, como dar passe, como ter aula, como ter fluidificação de água, como ter atendimento social, como, por exemplo, entrega de cesta básica, particularmente nesses momentos em que nós estamos nessa pandemia, e onde muita gente que antes não necessitava, agora está necessitando. Então, nós vamos percebendo que o centro espírita é o local ideal. Para quê? Para que nós nos reunamos nas atividades que nós temos no centro espírita e para que nós estudemos. Porque, cara, para se entender o espiritismo, nós temos que estudar. Não tem como ser diferente. Se ligou? Ah, Manolo! E é também, como vocês estão vendo aí, a célula máter do movimento espírita. É como a família. A família não é a célula máter da sociedade? O centro espírita é a célula máter do movimento espírita. Por quê? Porque sem o centro espírita não tem como ter o resto. Não tem como ter USE, não tem como ter USE intermunicipal, não tem como ter as federações estaduais, não tem como ter a Federação Espírita Brasileira. Então, nós vamos vendo que o Centro Espírita é importantíssimo. E mais importante ainda, é escola de formação espiritual e moral. Manolo, como assim? Sim, porque nós não podemos esquecer jamais, que nós somos espíritos imortais e que vamos caminhando, reencarnação após reencarnação, para essa formação espiritual, cada vez com um conhecimento maior das coisas que são do universo e com um crescimento maior na parte moral. Claro que a moral varia de país para país, tem país que é mais liberal, tem país que é mais ortodoxo, mas o que não muda é a moral cristã. Essa que nós temos que seguir. Ok, meninos e meninas? Bota o outro slide, Nani, esse das funções do centro espírita. Aê, sim, garota! Nossa, Nani, você tá 10. Um centro espírita não é só um centro espírita. Nós temos que entender que o centro espírita tem algumas coisas além de ser um centro espírita. Por quê? Porque não dá para simplesmente nós
pensarmos numa casa é a mesma coisa que nós pensarmos na nossa casa. A nossa casa não é só uma casa, é um lar também, é uma escola também, se ligou? E isso são funções que o Centro Espírita também faz. Por exemplo, templo. Não é não, Nani? Olha lá, templo, olha. Ah, Manolo de Deus! Mas não é um templo comum, não. Não vai pensar que é um templo onde a gente fica lá e todo mundo assim. Ah, não, 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 não. É um lugar onde nós vamos exercitar o amor. E veja, o amor é diferente para cada um de nós. Por quê? Pelos muitos níveis evolutivos que nós temos. Nós estamos num planeta de provas e expiações, onde todos são assim mais ou menos equilibrados em relação a desenvolvimento, em relação a isso, aquilo, mas não somos iguais, nós somos somente semelhantes. E nesse lugar, no Centro Espírita, nós vamos perceber que nós podemos exercitar esse amor de uma forma muito boa. Sejamos trabalhadores ou sejamos beneficiados das atividades que lá são feitas. E num lugar onde tem amor, nós temos que ter respeito. Isso é fundamental. Respeito acima de tudo. Respeito a quê? Ao espírito que está na nossa frente. Porque encarnados, continuamos sendo espíritos. Ah, Manolo! Se ligou? Não somos assim, espíritos encarnados e quando desencarnamos viramos santos. Nós continuamos do mesmo jeito que somos. Por isso, a necessidade das diversas encarnações. Para quê? Para que nós aprendamos a respeitar o próximo como gostaríamos que ele nos respeitasse. E entendendo, principalmente, que todos nós somos importantes. Num centro espírita, numa igreja, num templo budista, num templo evangélico, todos nós somos importantes. Por quê? Porque todas as religiões batem particularmente num único ponto: amor. Se ligou? O que muda disso é a nossa cabeça que faz. Então, nós entendemos o amor de diversas maneiras, mas particularmente no Centro Espírita, todos nós somos importantes. A hierarquia é simplesmente para quê? Para que nós tenhamos um rumo norte, para que nós saibamos fazer as divisões, para que nós tenhamos um plano, para que nós tenhamos um projeto. Isso é importante, mas importante somos todos nós. Falei de templo e agora, Nani, o que é que nós vamos falar, Nani? Ô, Lelê! Valeu, Nani! Nós vamos falar de lar, gente, lar. Lar, doce lar para a maioria de nós, mas para muitos, lar, amargo lar. Para quem não tem o respaldo da família, para quem não é compreendido pela família. Então, muitas vezes, essa palavra lar perde o sentido para muitas pessoas, porque falam, poxa, não é possível, como é que eu sou tão maltratado dentro do meu lar? E às vezes é o contrário, como é que eu no meu lar maltrato tanto a minha família? Então, o lar no Centro Espírita assume, assim, um sentido maior. Um sentido maior. Aquele sentido que Jesus nos falou. Lembra de Jesus, quando ele veio para cá? Lembrou? Jesus ampliou o conceito de família carnal. Ele estava numa casa pequenininha, cercado de gente por todos os lados. Chega a mãe dele, chega os irmãos. Aí alguém fala lá de fora, Jesus, tua mãe e teus irmãos estão aqui, querem falar com você. Aí ele que não podia sair, não podia fazer nada, porque estava tudo muito apinhado de gente, ele olha e fala assim, quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? E ele mesmo responde, olha o que é que ele responde. Ele responde, aquele que faz a vontade do meu pai,
esse é minha mãe, esse é meu irmão, esse é meu tio, esse é meu cunhado, esse é meu isso, esse é meu aquilo. Por quê? Porque nós temos que entender que a família carnal é útil para que nós exercitemos esse amor ampliado, mas que do lado de lá nós temos uma família imensa, conquistada pouquinho a pouquinho, deste lado de cá. Por quê? Porque são essas harmonizações que nós fazemos que garantem que do lado de lá nós teremos uma família um bocadinho melhor. Ou uma família mais harmonizada. Por quê? Porque nos harmonizamos aqui. Fraternidade com todos os que estão ao nosso lado. E eu gosto da palavra amigo, porque Jesus dá um valor muito grande para a palavra amigo. Fraternidade é irmão. Agora, amigo, cara, amigo é o irmão que nós já conquistamos. Então, nós temos que transformar a nossa família em amigo. Como? Exercitando o amor que Jesus nos pediu. E aí nós vamos valorizar o nosso lar cada vez mais. Vamos respeitar mais aqueles que estão do nosso lado. Vamos valorizar cada dia que nós passamos juntos com eles. Por quê? Porque não podemos esquecer que nós voltaremos para o lado espiritual. E levaremos para lá os nossos afetos, assim como também os nossos desafetos. Se ligou? Nanê, que mais que tem aí? Me fala, me fala! Opa! Aí sim, nossa, nós estamos demais nessa aí. O Centro Espírita é também uma escola. Ah, Manolo, como assim escola? Claro, é uma escola. Nós aprendemos e aprendemos muito. Aprendemos coisas do Espiritismo, não é? Porque realmente, e eu tiro isso por mim, o Espiritismo na minha vida foi alguma coisa assim, tão maravilhosa, que eu fico me perguntando como é que eu fui tão tonto de não ter entendido que já era para eu estar lá há muito tempo. Aí a gente percebe, a gente aprende no Centro Espírita que tudo tem sua hora, tudo tem seu lugar, e que nós chegamos aonde tivermos que chegar no tempo certo. Talvez eu não fosse maduro o suficiente para entender o Espiritismo quando tinha 12, quando tinha 18, quando tinha 30, quando tinha 35. Só fiquei maduro com 40 e lá vai fumaça, acho que 48, quase 50 anos, percebeu? Então quer dizer o quê? Que nós aprendemos muito. Aprendemos o que é o Espiritismo e, principalmente, aprendemos a respeitar outros pontos de vista. Por quê? Porque, cara, nós somos espíritos, somos todos diferentes uns dos outros. Como é que nós queremos que todas as pessoas pensem como nós pensamos? Você acha que é possível? Não é. Ah, Manolo de Deus! Nem os apóstolos, juntos a Jesus, pensaram da mesma forma. Nós sabemos o pensamento de todos eles, não sabemos? Não eram pensamentos iguais. Uns pensavam isso, outros pensavam aquilo. Mas respeitar os pontos de vista alheios, isso é importantíssimo. Principalmente, aprendemos que nós somos todos iguais perante Deus. Tem mais escola aí, não tem, Nani? Aí, são escolas diferentes. Por quê? Porque cada um de nós tem um nível diferente de evolução. E alguns demoram um pouquinho mais para entender a simplicidade que o Espiritismo nos oferece. A mesma simplicidade de Jesus. Por quê? Porque Jesus é simples. Ele é tão simples que a gente complica. Para quê? Para ver se a gente entende. Porque a gente vê aquele negócio e fala assim, não pode ser só isso. Não pode ser só isso. E pode. Por quê? Porque Jesus é simples em toda a sua essência. Não tem como ser diferente. Jesus é simples, assim como Deus também é simples. E como os espíritos mais evoluídos são simples. Quer ver? Madre Teresa de Calcutá, Chico Xavier, não eram simples?
Claro que sim. E como nós estamos em níveis diferentes de evolução, nós temos lições diferentes. Uns precisam da passe, outros precisam lecionar, outros precisam cursar os cursos todos, né, que a gente vai aprendendo para depois ensinar, outros têm que dirigir. E é como o planeta. Cada um tem uma lição diferente, lições que nós pedimos. E a doutrina espírita é que nos oferece essa compreensão. Mas não pensa que é só isso não, porque tem mais, não é, Nani? Fala aí para mim o que vem mais. Ô, Manolo! Agora você vai falar de trabalho, trabalho, trabalho. Ai, meu Deus do céu! Não é? Por quê? Por que isso? Manolo, agora você pareceu o Emanuel. Rapaz, como é que pode ser isso daí? Eu digo assim, meus amigos, o Emanuel, quando falou para o Chico Xavier, é disciplina, 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 nada mais falou do que trabalho, trabalho, trabalho. Por quê? Porque é o trabalho de nos disciplinarmos para atingirmos os patamares que nós temos que atingir. Mas dia menos dia, nós teremos que atingi-los, não importa quando, mas nós atingiremos. O que importa é que a gente trabalhe em todos os sentidos, dos dois lados do trabalho no centro espírita. Por quê? Porque tem trabalho de quem está prestando ajuda, não tem? Opa! Eu sou trabalhador do centro espírita, sou voluntário no centro espírita. Eu tenho que trabalhar para quê? Para ajudar. Eu só vou ajudar alguém no centro espírita fornecendo elementos necessários para que o benefício se efetive. Então, eu tenho, se a necessidade é material, oferecer cesta básica. Se a necessidade é espiritual, se a necessidade é um problema maior que precisa ser resolvido, isso no centro espírita nós temos pessoas especializadas para fazer cada tipo de trabalho, mas também é o trabalho de quem busca ajuda. Ah, Manolo, como assim? Como assim? Não dá para chegar no centro espírita esperando que o milagre se realize sozinho. Não tem como. Se ligou? Ah, Manolo, claro! Nós temos que melhorar. Ah, Manolo, mas tem gente que parece que não melhora. Eu sei, eu mesmo sou um desses. É porque vocês não me conheceram há 20, 30, 40 anos atrás. O pessoal que me vê, que me conhecia naquela época, fala, nossa, Manolo, mas como você mudou? Claro! Por quê? Porque a gente vai trabalhando. Não é que vira santo, não é que melhorou 100%. Não, melhorou um tiquinho assim só. Olha, assim. Mas já é uma grande coisa. Ainda tenho muitas dificuldades, mas vou buscando resolver essas dificuldades a cada dia, buscando encontrar solução dentro de mim, buscando melhorar e me transformar interiormente, que é o que a pessoa que entra num centro espírita tem que buscar. Por quê? Porque a proposta da doutrina espírita, Nani, não é isso? Vai aparecer agora a proposta da doutrina espírita com barulhinho e tudo. Ah, o barulhinho não aparece, né, Nani? Entendi. Acho que aparece só na transmissão mesmo, né? A proposta da doutrina espírita é clara. A proposta da doutrina espírita não é formar santos, não é transformar numa encarnação ninguém em espírito puro. Por quê? Porque não dá tempo. Nani, qual é a proposta da doutrina espírita, então? Ô, Lelê! Tá vendo? A proposta da doutrina espírita nada mais é do que a mudança. Não dá para ficar sem mudar. Agora, pouquinho antes de começarmos a nossa fala, estava conversando lá com a querida Nani e com a querida Valéria Oliva. E eu falei sobre os meios de que dispomos hoje.
E eu dei graças a Deus de que esses meios existem. Por quê? Porque neste momento eles se mostraram para que vieram. Não é para a gente ficar brincando, não é para ficar postando tudo que quer, não. É séria a coisa. O negócio é sério. Rede social é sério. E é um instrumento de trabalho maravilhoso. É o que Kardec queria quando propôs o projeto 1868, onde ele saiu divulgando a doutrina espírita para todos quantos ele pudesse encontrar. Se ligou? Isso quer dizer o quê? Que nós temos que entender que mudança é a proposta do Espiritismo. Para quê? Para que nós nos transformemos. Como é que eu vou me transformar se eu não mudo? Ah, Manolo, mas a mudança é muito difícil. Eu sei que é. Eu sei que é. E dói. Por quê? Porque a gente gosta mesmo é de mudar o outro, não é? Ah, Manolo, isso sim, isso é da hora, isso é da hora. Cara, vamos entender que nós somos a única pessoa do universo que conseguimos mudar. Somos nós, mais ninguém. Não adianta eu querer mudar minha mulher, não adianta eu querer mudar meu marido, não adianta eu querer mudar meu filho, mudar meu chefe, mudar meu dirigente no centro espírita, mudar meu colega de trabalho no centro espírita. Não adianta. Por quê? Porque a mudança é íntima, é de cada um. Nós temos que nos transformar moralmente, entender para que estamos aqui. Para que a gente encarna? Para que a gente reencarna? Para melhorar. É só para isso. Ah, Manolo, mas tem tanto perrengue? Tem. Por quê? Porque a gente não melhora, né? A gente fica achando que, nossa, não sei o quê, pensei que era mais fácil. Claro que a gente pensa que é mais fácil. Só que do lado de lá ninguém falou para a gente que ia ser fácil. Eles nos oferecem ajuda. Mas nós temos que fazer a nossa parte. E é isso que nós estamos fazendo aqui, entendendo a nossa destinação. Qual é a nossa destinação? Chegarmos a espírito puro, como eu já falei. Agora, quanto tempo, Manolo, vai demorar isso? Falar, eu não sei. Por quê? Porque é individual. Somos espíritos individuais, únicos. Como é que eu vou dizer para uma pessoa, daqui a 100 mil anos você vai ser um espírito puro? E para o outro eu vou falar, daqui a 10 mil anos você vai ser um espírito puro. Aí chega do lado de lá, esse de 100 mil fez em 5 mil anos, e o outro que era de 10 mil fez em 45 mil anos. Fala, nossa, como você errou, hein? Eu falo, claro, por quê? Porque ninguém adivinha nada. Cada vez que alguém falar uma data para a gente, fica com o pé atrás. Por quê? Porque normalmente o tempo nos dá essa ideia. As datas são feitas para não darem certo. Por quê? Porque a humanidade é uma incógnita. Nós podemos ter parâmetros, mas nunca afirmar definitivamente vai acontecer em tal dia, vai acontecer em tal ano. Por quê? Porque o tempo é uma grande incógnita. E mais do que o tempo, nós somos uma grande incógnita. Nós caminhamos para espírito puro, mas não sabemos quando chegaremos lá. Sabemos que temos muito caminho pela frente. Por quê? Porque nós temos que valorizar as nossas conquistas espirituais. E essas conquistas espirituais é que são as mais importantes. Por quê, Nani? Porque somos espíritos. Aí, nossa, nós estamos afinadíssimos, Nani, adorei. Viu? Nós somos espíritos, nós progredimos incessantemente. Agora, a velocidade desse progresso, aí varia. Por quê? Tem encarnação que eu vou mais devagar, tem encarnação que eu, nossa, preciso tirar o atraso, vou mais rápido.
Percebeu? Tem gente que vai naquela toada, é devagar, é devagar, é devagar, devagar, devagarinho, yeah! Vai devagar. E tem outro que não, que já vai mais nos estilos do rock and roll. Mais rapidão, percebeu? Mas o progresso é incessante. Mesmo que aparentemente a pessoa não apresente muita melhora numa encarnação, porque tem gente que nasce e desencarna praticamente do mesmo jeito. Mas não fica do mesmo jeito. Ela está diferente. Por quê? Porque é necessário. Nós temos obrigatoriamente que chegar do lado de lá melhor. Ai, Manolo, o que me atrasa a vida? Nani, bota aí pra gente saber o que é que nos atrasa. Ah! Eu vou até beber água desse slide todo em preto e verde. Saúde! Queridos amigos, o que nos atrasa está no próximo slide. O que é mesmo, Nani? Olha lá, egoísmo. Ah, Manolo, já vem você falar disso daí. Pois é. Nós temos que obrigatoriamente falarmos do egoísmo, do orgulho, da vaidade e das inúmeras paixões humanas que o ser humano tem por aí. Se ligou? Egoísmo, esse negócio de tudo é meu, tudo é meu, tudo é meu. Só que quando desencarna, vê que nada é dele, nada é nosso. Deixamos tudo para trás. Deixamos o orgulho para trás. Tem gente que tem orgulho da família, fala, ai, que orgulho que eu tenho da minha família. Fala, como assim orgulho? A família não é para a gente ter orgulho. A família é para que nós sejamos felizes. Eu sou feliz com a minha família. Isso é importante. E a vaidade, então? Ah, Manolo! Vaidade não é essa do batom, do... como é que fala? Do blush. Não é do cílio postiço das meninas, do isso, do aquilo. Não. É a vaidade que nós temos com o que a gente pensa que conhece. Por quê? Porque nós não entendemos que o conhecimento que nós temos é praticamente nada diante do conhecimento que existe no universo. O que é que o filósofo respondeu também? Respondeu quando foi perguntado o que é que o senhor trocaria por alguma coisa melhor? Ele falou assim, cara, eu trocaria 1% do que... eu trocaria 100% do que eu sei por 1% do que eu não sei. Manolo de Deus, se ligou? Nós pensamos que sabemos muito, mas não sabemos praticamente nada. Estamos engatinhando na escala evolutiva. Então, essa vaidade é ruim. Aquela vaidade que, quando alguém pergunta alguma coisa para a gente olha e fala assim, senta aí, fala, e depois pergunta com aquela cara assim de tacho, né? Entendeu? Como achando que o outro é muito menos inteligente do que ele. Não é. A diferença é o conhecimento que um tem e o outro não tem. A partir da resposta, o outro tem as mesmas possibilidades. E as paixões humanas, que infelizmente nós temos muitas, né? Nós temos paixão, por exemplo, por comida. Manolo de Deus, não me fala. Temos paixões por comida. Quantas pessoas nessa quarentena entraram com 45 e estão saindo com 60 quase? Temos paixão por comprar. Temos paixão, assim, por colecionar coisas que nos dão a ideia de que nós seremos eternos. Nós não somos eternos. Somos imortais somente. E o que nós temos que nos livrar é isso. Egoísmo, orgulho, vaidade e todas essas outras paixões que nós carregamos dentro de nós. Nós temos que iluminar tudo isso para quê? Para que a sombra saia de nós. Agora, Nani, como é que eu me ilumino? Aê, nossa! Por
coisas que nos ajudem, por coisas que nos tragam luz. Lembra Darth Vader? Lembra Luke Skywalker? O Darth Vader está aqui dentro da gente. O Luke Skywalker também. Então, nós temos que dar muito mais força para o Luke Skywalker, iluminar o Darth Vader que eu tenho aqui. Para quê? Para que o Darth Vader vá sumindo da minha vida, transformando-se ele também em luz. E para isso, nós temos que começar a perceber o ter. Em que medida, Nani? Na medida certa. Ai, Manolo, mas qual é a medida certa do ter? Isso é relativo. Por quê? Porque o ter, na minha medida, é um. O ter, na medida da Nani, é outro. O ter, na medida do Ricardinho, é outro. O ter, na medida da Graça, do Gregório, da Valéria, da Evelyn e do Valdir, totalmente diferentes do ter de cada um. Por quê? Porque nós temos na medida certa. Do quê? Da nossa encarnação. Para que viemos para cá? O que estamos fazendo aqui? Quem veio para ser assim, dono de muito dinheiro, vai ter. É a medida certa dele, mas ele vai ter que usar bem o dinheiro dele. Para quê? Para fazer coisas com o dinheiro para que outros se beneficiem. Manolo, e se ele não fizer? Se ele não fizer, ele vai ter que prestar contas do lado de lá. Por quê? Porque o dinheiro não é nosso, o dinheiro é de Deus. Tudo que nós temos no planeta é de Deus. Não tem como nós pensarmos que é nosso. Não tem. Tanto que a hora que a gente chega do lado de lá, nós temos que prestar contas. Como é que nós usamos esse dinheiro? O que é que nós fizemos dele? Se ligou? Porque o dinheiro, mais do que nos ajudar a compreender o ter, nos ajuda a ser. Manolo, claro, porque o dinheiro às vezes nos oferece possibilidades de encontrarmos razões maiores de vida, seja o dinheiro em excesso, em grande quantidade, ou seja o dinheiro em pouca quantidade. É o quê? É a nossa luta diária. E nós temos que nos descobrir e entendermos-nos como espíritos em experiências carnais. Não é o contrário. Se ligou? Não é o contrário. Nós não estamos aqui num corpo físico tendo uma experiência física. Não. O físico é só para que nós tenhamos a experiência espiritual que pedimos do lado de lá. E essa experiência é que nos dará a melhora em relação ao ser que somos. Se ligou? Nani, põe para lembrar aí para a gente ver. Olha lá! Para lembrar. E eu gosto de dizer que é para lembrar mesmo, porque todo mundo já sabe isso. Eu também sei. Quer ver? Quer ver? Ó, para lembrar o quê, Nani? Aí, ó. Livro dos Médiuns, capítulo 26, item 292, questão 22. Tá vendo? Olha o que é o objetivo essencial, exclusivo do Espiritismo. É o nosso adiantamento. Quem está falando isso são os espíritos. Então, Kardec pergunta, os espíritos falam para Kardec, é o vosso adiantamento. Mas quando a gente lê, nós não temos que falar vosso adiantamento. Nós temos que entender que é para o nosso adiantamento. Sem lero-lero, nem vem cá que eu também quero. Por quê? Porque nós nascemos para sermos felizes. E somente seremos felizes quando conseguirmos entender que a nossa felicidade é conquista nossa. E essa felicidade só se dará quando nós entendermos tudo o que o Espiritismo nos oferece. Que nós estamos aqui em lutas para melhorar
a única pessoa no universo que nós conseguimos melhorar, que somos nós. Não adianta querer mudar a mulher, não adianta querer mudar o filho, não adianta querer mudar ninguém. A única pessoa que nós podemos adiantar, colocar para frente, somos nós. E muitas vezes, pela nossa dureza de entendimento, né? Pela nossa falta de raciocínio, às vezes, para ir para frente, é preciso que a gente tome um tombo. Por quê? Dá uma topada, a topada faz a gente ir para frente. Aí, ai, nossa, caí, tonto, graças a Deus que você caiu, porque senão você não ia conseguir nada. Foi para frente, entendeu a dor que está sendo causada, e a partir daí a gente vai caminhando. Ok, meninos e meninas, está no Livro dos Médiuns, capítulo 26, item 292, questão 22. A nossa palestra termina aí, eu vou só fazer um lembretezinho, por quê? Nani, coloca o slide do poder da mente, faz favor, minha amiga. Ah, você não pôs. Aí, Nani, é isso aí. Obrigado, minha amiga, eu pensei que você tinha parado ele, mas Nani continua. Esse seminário, Poder da Mente, é um seminário online. Vai ser feito para o Brasil inteiro. Então, eu estou convidando os amigos de Araçatuba, de todas as regiões que estejam nos vendo, a que se inscrevam nesse seminário. É um seminário com 4 horas de duração. Vai ser feito das 16 às 20 horas, no dia 26 de julho. É um domingo, transmissão pelo Facebook. E é um seminário que nos vai falar sobre mente, sobre cérebro, sobre inteligência, consciência, pensamento, memória, arquivos da alma, imagens mentais, concentração mental, mente e doença, vencer o medo, que é importantíssimo nos dias de hoje. A gente vai mostrar como a força que nós temos na vontade, a cura pelo amor e fé, emoções e sentimentos, do amor e do amar, o sexto sentido e o poder maior. Essa é a nossa segunda edição. O primeiro foi maravilhoso, todo mundo que fez gostou demais, e aí nós decidimos fazer isso num horário diferente. O anterior nós fizemos às 8 da manhã até o meio-dia, e esse nós vamos mudar para pegar aquela turma que não gosta de acordar muito cedo, né? Vai das 16 às 20. Ele tem um investimento de R$ 29,99. Meu, é uma mixaria, de verdade. São 4 horas de muito aprendizado. Não é um seminário espírita, mas ajuda muito a que nós compreendamos algumas coisas. O investimento dá direito a um e-book e a um certificado de participação. E vocês que estão nos vendo, nos ouvindo, podem se inscrever pelo meu zap, 982843337, prefixo 11, repita, 982843337, prefixo 11. Ok, meninos e meninas? Manda um zap que a gente já te dá todas as dicas. Nani, passa que agora é o agradecimento final, agora vai aparecer aí o zap do Manolo, o Facebook do Manolo, o YouTube do Manolo, se inscreve lá, clica no sininho, e a propaganda do programa Se Liga Manolo, que é do Manolo, toda sexta-feira, 10 da manhã, pela Rede Boa Nova de Rádio e pela TV Mundo Maior. Aí na região de Araçatuba, pega direto e reto a TV Mundo Maior. Ok, então, temos um encontro marcado sexta-feira que vem, sexta-feira agora, às 10 da manhã. Ok, meninos e meninas? A todos que estiveram conosco nesta live, nesta noite, muito obrigado! Fui!